e o Presidente da ANACOM também, e todos os representantes que aqui estão de associações empresariais e de empresas que fazem este setor. Queria aqui salientar 3 ideias, sem me alongar muito. A primeira ideia, a ideia da importância deste setor e desta área para a economia portuguesa e a forma como ela pode crescer. A segunda ideia, os desafios da digitalização, que são o tema desta conferência, e a forma como o Governo as tem abraçado. E a terceira ideia, a ideia de como a economia portuguesa está a melhorar, como este setor também contribui para essa melhoria e pode continuar a contribuir. Começando pelo início, eu penso que a digitalização é, sem dúvida, o maior desafio que as economias de todos os países enfrentam. E a grande questão que temos é saber se vamos ser reativos ou vamos ser proativos. No caso do Governo, tomámos uma decisão muito clara desde o início: ser proativos. E ser proativos porque é uma onda que vem a passar, que vai mudar tudo, desde a forma como trabalhamos, à forma como convivemos, à forma como viajamos, à forma como se organiza a logística, à forma como é feita a produção, e vai mudar a forma como é feita a produção, não só no aspecto produtivo, mas na ligação ao consumidor, na ligação entre consumidor e produtor, no próprio design do produto. Muita da inovação de produto, nos próximos anos, vai ser inovação em processo de co-inovação com os consumidores. Vai ser encontrar formatos de produção que permitam ter produtos modulares que possam ser desenhados e corresponder melhor às especificações dos consumidores. Traz esta separação que existiu durante muito tempo entre produtores e consumidores, esbate-se completamente, quer na inovação, quer na parte da produção, quer depois também na parte do serviço. Outro aspecto importante é o esbater completamente onde estão as fronteiras sobre indústria e serviços, entre indústria, logística e serviços, entre o que é concepção, o que é produção e o que é o ato de consumo, entre o que é a fruição do objeto e a posse do objeto. Tudo isto coloca enormes desafios e estes desafios foram encarados por nós de frente. Lançámos 3 programas na área de inovação, que são 3 programas transversais e complementares. O primeiro, o Startup Portugal, para lidar com a economia do digital ao nível das startups, ao nível das pequenas e médias empresas tecnológicas, e olhámos para esta área não como algo que queríamos inventar ou de qual nos queríamos apropriar, mas sim como algo que estava a acontecer, mas que estava mal enquadrado. Tínhamos muitas incubadoras, mas tínhamos incubadoras com um nível de serviço muito variável. Tínhamos incubadoras que recebiam as empresas quase da mesma forma que as incubadoras de Londres ou de Nova Iorque. Tínhamos incubadoras que eram só espaços para as empresas e que em nada contribuíam para as suas capacidades. Criámos uma rede de incubadoras, criámos novos incentivos às empresas, alterámos a legislação fiscal, mimetizando o que são as melhores práticas nesta área, que eram as do Reino Unido, com o programa Semente, que dá incentivos não só às empresas, mas incentivos aos investidores, e criámos fundos de capital de risco, quer aumentando a disponibilidade de capital de risco, quer também criando fundos de maior dimensão para permitir a aceleração das empresas na passagem para um novo nível. Fizemos também um trabalho muito importante de atração de investimento estrangeiro nesta área. As startups não eram normalmente vistas no processo de internacionalização. A AICEP nunca tinha feito nenhuma missão com startups. Nós começámos não só a fazer missões com startups, mas começámos no processo de internacionalização também a dirigir-nos a incubadoras,
a dirigir-nos a empresas que já estão a acelerar e a dizer que Portugal pode ser uma oportunidade. E, de facto, Portugal é hoje uma ótima oportunidade para o crescimento destas empresas. E muitas empresas viram isso, perceberam isso e estão, de facto, a trazer para Portugal, às vezes, as suas sedes, mas, em muitos casos, apenas uma parte do seu negócio em crescimento. Muito obrigado. Queria refletir só um pouco, e este seria o segundo aspecto que eu gostaria aqui de considerar, sobre porque é que isso está a acontecer. Antes disso, referir apenas, e não vou aqui desenvolver demasiado, vimos ali fora já projetos que resultam exatamente da Indústria 4.0, que para além do Startup Portugal, lançámos também o programa Indústria 4.0 e o programa Interface, que dirigindo-se muito mais às pequenas e médias empresas industriais, o que faz é exatamente pegar nos centros tecnológicos e nos centros de inovação e alavancar o seu esforço de transferência de tecnologia, fazendo com que eles façam chegar às empresas novas soluções, quer da indústria 4.0, quer da digitalização, que era uma área em que estes centros tecnológicos ainda não estavam a fazer tanto trabalho como deviam, quer também de outras áreas, como por exemplo a economia circular, que está também muito ligada à ideia de digitalização e que permite, de facto, aumentar a eficiência, melhorar a competitividade e melhorar também a sustentabilidade destas indústrias. Portugal, neste momento, está a receber muitos serviços partilhados. Há uns anos atrás, estes serviços partilhados começaram muito com os call centers. Neste momento, não é o foco destes serviços, os call centers. Portugal tem uma situação única que é muito interessante na Europa. Quando olhamos para as qualificações da nossa população com 25, 35 anos, vemos que comparam bem com as qualificações das pessoas da mesma geração na Alemanha, em França. São melhores, por exemplo, claramente melhores do que a maior parte dos países do sul da Europa, mas comparam bem com países como a Alemanha, a Inglaterra, a Suécia, com todos esses países. Quando olhamos para as qualificações das pessoas dos 55 aos 65, estamos a falar de uma diferença abismal. Na Alemanha, esta geração dos 55 aos 65 tem o mesmo nível de qualificações que a geração dos 25 aos 35. Em Portugal, esse de decalagem é de 4, 5 vezes menos na geração mais velha. O que acontece é que enquanto na Alemanha, na Inglaterra e em muitos desses outros países há uma estabilidade, em Portugal há uma ruptura, e uma ruptura positiva de mais qualificações. Mas isso coloca um problema e uma enorme oportunidade. O problema é que temos uma geração muito qualificada a encaixar numa estrutura produtiva que foi feita para uma população muito menos qualificada. E isto, de facto, é um problema. E tem sido um problema. E se não houver uma resposta forte, isto será um problema. Porque o tipo de estrutura produtiva que Portugal tem não é o tipo de estrutura produtiva que possa encontrar empregos para esta geração mais qualificada. É verdade que a estrutura produtiva portuguesa tem mudado, é verdade que estamos a trabalhar muito para que ela mude ainda mais. E estamos a trabalhar, quer ao nível interno, de facto, com os apoios que estamos a dar à inovação produtiva, para que dentro dos mesmos setores mude a estrutura de qualificações, mas também para que surjam novos setores. Mas estamos a trabalhar e temos que trabalhar convosco também na atração de novos investimentos nesta área. Investimentos que às vezes não são muito grandes em montante. Um investimento que crie 400 postos de trabalho na área de serviços partilhados, às vezes é um investimento inicial de 2 milhões, depois tem um investimento de formação, às vezes muito maior do que esse, mas cria, às vezes, 200, 300, 400 postos de trabalho altamente qualificados e, portanto, o valor acrescentado que cria para a sociedade nos 10 anos seguintes é muito, muito elevado.
A estrutura de incentivos que temos ao investimento do Portugal 2020 não é a mais adequada para dar incentivos a estes investimentos. Felizmente, o que temos é boas infraestruturas tecnológicas, espaço a um preço muito mais barato do que nos outros países, mas o que temos principalmente é talento. E quando digo que a mesma geração na Alemanha tem as mesmas qualificações que Portugal, que são as mesmas da geração mais velha, na Alemanha e na Inglaterra e em muitos destes países, isso levou a uma falta de pessoas qualificadas. Porquê? Porque, sendo a mesma estrutura de produção, a maior parte das indústrias tornaram-se mais intensivas na utilização de qualificações. E é essa falta de qualificações que têm e o aparente excesso de qualificações que podemos ter, que cria também, se é um problema de encaixe na estrutura, cria também uma enorme oportunidade. E essa enorme oportunidade é a oportunidade em que estamos a trabalhar. E estamos a trabalhar atraindo investimento, mas também trabalhando para melhorar essa oferta de qualificações. Porque mesmo em Portugal há escassez de pessoas qualificadas e há pessoas qualificadas que se calhar estão no desemprego, que precisam de ser reconvertidas, às vezes marginalmente, ou seja, têm cursos de 3, 4 anos e precisam de fazer um curso de 3, 4 meses para poderem utilizar o que já sabem de uma outra forma, utilizando, por exemplo, as competências digitais. Este é um grande desafio que temos. Mas é um desafio que, quando desistimos e baixámos os braços, teve um resultado muito visível, que foi a saída maciça destas qualificações. Esta nova geração, com mais competências, com mais capacidade de fazer crescer o país, estava a sair em grande escala. E se continuasse a sair, condenava claramente o país a ter um crescimento lento e a ter um nível de desenvolvimento mais lento, de um progresso do nível de desenvolvimento mais lento nos próximos anos. A grande oportunidade que Portugal tem de crescimento económico nos próximos 20 anos vem exatamente de estarmos a substituir gerações que não tiveram oportunidades e que são muito pouco qualificadas por gerações muito melhor qualificadas. E é muito importante que as gerações mais velhas percebam esse desafio, ajudem a integrar estas gerações, façam subir mais rapidamente as pessoas mais jovens nas empresas e abracem o que estas pessoas podem dar. Da nossa parte, estamos a trabalhar para que, adaptando a sua formação, elas se integrem melhor no mercado de trabalho, mas estamos a trabalhar também muito para trazer para Portugal os investimentos que podem criar empregos para essas pessoas e para fazer crescer as tais startups que já têm agora 50, 100, 200 pessoas, mas que podem ter, dentro de 3, 4 anos, 1.000 ou 2.000 pessoas e podem estar a ser uma fonte enorme de crescimento económico. Essa é a nossa grande oportunidade de, com os resultados que já conseguimos, os manter. Peço desculpa que a minha voz não está no melhor, mas vou terminar um pouco por onde comecei. Existem os desafios do digital, existe muito o desafio de esta alteração da estrutura portuguesa. Mas há também aqui uma adaptação muito interessante. Nós temos, porque começámos as nossas universidades ao nível de software ao mesmo tempo que todos os países da Europa, universidades muito boas em software. Universidades que, ao nível de informática, estão ao nível das melhores do mundo. Temos pessoas qualificadas nessa área muito boas. E temos uma indústria que sofreu um impacto enorme da globalização e cujo grande desafio que se lhe colocou com o nearshoring foi conseguir responder em tempo, com séries muito diversificadas e com níveis de qualidade muito exigentes. O nearshoring que voltou da China para Portugal, que voltou do Oriente para Portugal, voltou porque em Portugal as empresas conseguiam fazer produtos com uma garantia de qualidade que não se conseguia no Oriente, porque conseguiam dar resposta em semanas e não em meses, e porque conseguiam ter produções flexíveis com custos competitivos. E é óbvio que quando se produz em massa 100.000 unidades, se tem economias de escala diferentes de quando se produz 10.000 unidades a 200 de cada tipo. Mas nós conseguimos ser competitivos com produções muito diversificadas.
Ora, isto é exatamente o desafio que a indústria 4.0 coloca. A customização dos produtos vai exigir esta capacidade de resposta rápida, os consumidores não vão querer ficar meses à espera daquilo que encomendaram, vai exigir uma resposta com qualidade sempre, qualquer erro, quando a compra é feita online, paga-se caríssimo, e vai exigir também muita flexibilidade em produções customizadas que, no limite das pequenas séries, vão ter séries únicas e vão ter produtos únicos para cada consumidor. E isto a nossa indústria aprendeu a fazer e aprendeu a fazer bem. O que ainda não aprendeu totalmente e precisa muito deste apoio e desta interligação entre as startups, entre as empresas de software e entre as PMEs, e é por isso que estamos a trabalhar muito no reforço dessa ligação. O que ainda não aprendeu foi a chegar ao mercado, foi a usar todo o potencial dessas tecnologias para chegar mais longe. A economia portuguesa está, neste momento, a ter um bom momento. Está a ter um crescimento a 3%, está a ter um crescimento que é o mais alto dos últimos 18 anos e está a ter um crescimento puxado principalmente pelo investimento e pelas exportações. A economia portuguesa demonstrou que é competitiva e que conseguiu devolver rendimentos e devolver confiança aos cidadãos, continuando o processo de consolidação orçamental, que conseguiu aumentar os salários e aumentar o salário mínimo e voltar a discutir as questões de precariedade e diminuir a precariedade e dar confiança aos nossos jovens para cá ficarem ou para cá voltarem, conseguiu fazer isso e ter um crescimento de 12,5% das exportações, um crescimento que é um dos mais altos dos últimos anos. A economia portuguesa provou e tem que continuar a provar que consegue ser competitiva, dando boas condições a esta geração mais nova. Porque se não o conseguir provar, se não conseguir vencer essa batalha, sabemos o que é que essa geração mais nova vai fazer e isso é o pior que podia acontecer ao país. Conseguimos isto com muitas das empresas que aqui estão e com muitas outras empresas que, não estando aqui de outros setores, também trabalharam para esse sucesso. Conseguimos isso com um crescimento das exportações muito interessante em setores como os produtos metálicos, como a indústria de componentes, as máquinas, mas também nos serviços partilhados, também no turismo. Conseguimos isso com uma forma diversificada que demonstra que em muitos setores em que há empresas com projetos inovadores, Portugal consegue ser muito competitivo. E que esses setores vão do turismo ao agroalimentar, passando pelo software, passando pelas empresas de serviços partilhados. Portugal tem muita capacidade de dar resposta, porque de facto Portugal, mesmo nos anos de crise e no período anterior em que teve que enfrentar a globalização, se transformou. Transformou as suas infraestruturas, transformou as suas universidades, transformou os seus recursos humanos, transformou as suas instituições e continuamos a trabalhar com o Simplex e com a modernização administrativa nesse sentido, mas transformou-se num país capaz de responder aos desafios que aí vêm e aos desafios da digitalização, mas também aos desafios da competitividade no mercado global. Uma das melhores coisas que nos aconteceu foi a entrada para a União Europeia, mas a entrada para a União Europeia teve, numa primeira fase, uma armadilha em que nós não conseguimos evitar cair, que foi a armadilha de termos entrado para um mercado que ainda estava protegido do exterior, de termos centrado a nossa competitividade em setores em que éramos bons e melhores e mais competitivos e mais baratos dentro da União Europeia, mas em que crescentemente havia outros players no mundo que eram mais competitivos. Neste momento, o nosso crescimento e a nossa competitividade é feita em empresas que trabalham no mercado global, que competem em mercados europeus e extra-europeus com empresas de todo o mundo. É, nesse sentido, uma competitividade muito mais robusta. Eu tenho confiança que Portugal vai vencer este desafio. Eu trabalho todos os dias na área da inovação, na área do financiamento, nesta área do digital, com a Indústria 4.0, com o Startup Portugal, com o programa que estamos a desenvolver com os centros tecnológicos, para reforçar esses fatores de competitividade, que são os fatores de competitividade-chave. Trabalho também, e muito próximo com a ICEP, na captação de investimento estrangeiro e numa captação de investimento estrangeiro diferente da que foi a do passado, mas temos que trabalhar todos em conjunto,
porque eu penso que são as empresas que aqui estão hoje também, que afirmam internacionalmente que em Portugal, com o sucesso que aqui têm, quer as empresas portuguesas, quer as empresas estrangeiras que cá estão, afirmam que é bom, é interessante para as empresas internacionais trazerem mais negócio para Portugal, que é bom e que é interessante e que se pode, a partir de Portugal, ter sucesso no mercado global. Muito obrigado, um bom congresso e as maiores felicidades. Obrigado.